Bom dia, comunidade. Feliz sábado. Tudo bem? Tudo certinho? Que bom estar aqui mais uma vez. Aliás, eu não sei explicar o que acontece. Eu já fiz muitos planos de estar aqui de uma forma mais definitiva, mas ainda acontecem algumas coisinhas que acabam impedindo isso. Se for a vontade de Deus, quem sabe, esse dia chegará. Eu recebi muito carinho hoje, muitos abraços, agradeço a Deus por ter encontrado tantos amigos queridos aqui. E hoje de manhã, sabe como é um senhor de 50 anos que trabalha o dia inteiro e decide fazer faculdade à noite, né? Isso é coisa para jovem, mas eu resolvi encarar. E aí eu estava tão cansado da semana, e aí o Murilo vai e me tira às 7h30 da madrugada da cama. Eu precisava de uma carona por conta de meu carro ainda estar na oficina há mais de 100 dias. Sabe o que é isso? Isso é ter um Peugeot. Então, eu amo Peugeot, de verdade. Mas ele tem dessas coisas. Eu sofri um acidente há um pouco mais de 100 dias e, incrivelmente, eles não encontram no Brasil o farol dianteiro esquerdo. Se você tiver um para me vender, obrigado. E aí eu dependo da bondade dos amigos. Mas tá bom, eu estou muito feliz por ter chegado cedinho, acompanhei aqui a passagem de som, o louvor. Aí não deu tempo de tomar café, e aí eu decidi abandonar o meu amigo Paulo e fui lá para a classe dos jovens. Cheguei lá, tinha um lanchinho. A Dalila, sabe a Dalila aqui? A Dalila que não é Dalila, ela faz uma torta salgada. Eu queria descobrir esse segredo, porque eu também faço, sabe? Mas só que ela fez um esquema lá no recheio que eu fiquei pensando e até agora não cheguei à conclusão de como eu vou copiar isso daí. Depois você me explica. Bem, mas nós não vamos falar de receitas, nem de mecânica, mas a gente podia falar de física, que tal? Eu sempre gostei de coisas que fazem sentido. E a física é uma matéria que para mim faz muito sentido, né? Embora ela possa parecer um pouco complicada, talvez, mas eu nunca vou esquecer de uma das primeiras aulas de física que eu tive. O meu professor, ele disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele perguntou primeiro para a gente assim: o que é direção? E, obviamente, o que é direção? Para onde a gente está indo, né? Eu preciso te dizer que não é. E aí o professor disse assim: não, isso é sentido. Se você está indo para A ou B ou C, isso é o sentido. Direção é a estrada. Então não importa qual o sentido, você sempre vai estar, se você estiver na mesma estrada, você vai estar na mesma direção. Olha só, que coisa. Então, vamos tornar isso mais palpável. Quando você quer viajar para Curitiba, qual é a direção? Não é sul, a direção é a BR-386, né? Essa é a direção. O sentido é sul, sentido Curitiba. Você pode estar na mesma direção, BR-386, mas se você estiver no sentido norte, então você vai estar vindo de Curitiba para Maringá. Isso é física. E aí eu fiquei pensando na vida. A vida é uma direção, que você escolhe um entre dois sentidos. Um sentido que te leva para a vida eterna, e o outro sentido que te leva para a morte eterna. E se você não sabia, é exatamente por isso que nós nos chamamos Comunidade 180 Graus.
Comunidade porque nós temos uma coisa em comum: o amor por Jesus e o desejo de estar com Ele na eternidade. 180 graus, porque quando você se encontra nessa direção da vida, você é desafiado a parar para pensar em qual sentido você está seguindo. E se você descobrir por você mesmo que você está indo no sentido da morte eterna, você precisa girar 180 graus para você tomar o sentido correto. Pensando nisso, eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. E eu queria refletir com você o que está escrito no versículo 36. Lucas, capítulo 21, versículo 36. E presta atenção na Bíblia, não fica prestando atenção nos memes do Sansão, que eu já sei que estão circulando por aí. Muito bom. Lucas 21, 36, diz assim: portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Presta atenção na força, na intensidade e no conteúdo desse verso, um único verso. Jesus estava passando com os seus discípulos e eles estão diante do grande templo de Jerusalém. Os judeus, eles tinham um orgulho, uma coisa muito intensa com o templo. Era uma coisa cultural, era uma coisa de orgulho nacional, religioso, era muita coisa que envolvia esse sentimento. E aí os discípulos dizem: é lindo, não é, mestre? Olha que coisa e tal. E ele diz assim: é lindo, mas eu preciso dizer para vocês que não ficará pedra sobre pedra dessa construção que não venha tudo abaixo, que não seja tudo destruído. Essas palavras de Jesus, elas não dizem muita coisa para você e para mim. Não dizem muita coisa. Porque talvez na nossa cultura não exista um apego tão grande a construções, a lugares. Nós latino-americanos somos muito mais apegados a pessoas do que a lugares. Os lugares, eles criam em nós uma memória afetiva. E esses dias eu fiz uma viagem pelo Google Maps, e eu desci, e eu fiz uma viagem acompanhando a estrada que levava da minha casa até o lugar onde os meus avós viviam. E eu refiz essa estrada, e eu fiquei muito emocionado, porque isso me traz memórias afetivas imensas. Mas o lugar em si não é bonito, uma estrada de terra, a paisagem não é bonita, mas são as memórias afetivas. Então, a gente não se apega tanto a lugares, a gente se apega a pessoas. Aquele era o trajeto que eu fazia para chegar na casa da minha avó. A minha avó, sim, era importante. Mas quando Jesus fala isso naquela cultura, naquela situação, naquele momento, aquilo é como uma facada no orgulho nacional daqueles judeus. É algo que a gente pode comparar, talvez, com o que aconteceu com os norte-americanos quando aqueles 2 aviões atingiram as Torres Gêmeas em Nova York. Havia, obviamente, muita tristeza pela perda de centenas, se não milhares de vidas. Claro que havia uma insegurança generalizada, havia muitos fatores. Mas existia esse fator, sabe, de sentir o orgulho nacional sendo ferido. Jesus entendeu isso.
E ele disse assim: filhos, eu sei que tipo de sentimentos vocês estão experimentando agora, mas eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa que vai além do que isso. A religião de vocês não deve se concentrar aqui, nas coisas, nos rituais, no templo. Vocês precisam ir muito além disso, porque um dia tudo isso vai terminar, mas a nossa relação precisa continuar. A relação que eu quero que vocês desenvolvam com Deus precisa continuar, a despeito do lugar, a despeito da forma, a despeito dessas coisas. E eu vou dizer mais uma coisa ainda: a fé de vocês vai ser colocada tão à prova, mas tão à prova, que vocês terão que ser muito fortes. Vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, vocês serão mortos, muitos de vocês. Acontecerão muitas coisas antes que eu retorne, antes que eu venha buscar vocês. Imagina como eles ficaram, apavorados, desesperados. E aí Jesus diz assim: porém, estejam atentos, prestem atenção, porque existe uma maneira de escapar de muitas dessas coisas. Existe uma maneira. Tem como escapar. Esse é o contexto. E aí Jesus mistura, e isso aqui é uma leitura de Lucas do que Mateus já havia escrito. Jesus faz uma mistura, isso era muito comum na cultura hebraica, de algo que aconteceria imediatamente, mas que teria um desdobramento no futuro. Então, esse texto de Lucas 21, 36, que nós lemos, Jesus está falando daquele momento, mas Ele está olhando para o futuro, e Ele está enxergando a você e a mim, e Ele está dizendo as mesmas coisas para a gente. Vamos ver novamente o que Ele está dizendo. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então nós temos aqui dois objetivos, e nós temos aqui duas estratégias. Vou repetir: 2 objetivos, 2 estratégias. Quais são os 2 objetivos? O primeiro deles: escapar das coisas que acontecerão. Opa, então se tem um jeito de escapar, que bom, né? Dá para escapar. Segundo objetivo: estar em pé quando Jesus voltar. O que isso significa? O que isso tem para nós hoje? Que se as coisas estão difíceis hoje, eu não quero ser um arauto de desgraça, mas eu preciso dizer para você que biblicamente as coisas tendem a piorar. As coisas tendem a piorar em todos os sentidos, inclusive espiritualmente. Então as coisas vão ficar ainda muito mais difíceis. Mas o que aconteceu lá em Jerusalém no ano 70? Quantos cristãos morreram por ocasião daquela terrível destruição que aconteceu? Nenhum. Por que nenhum cristão morreu? Porque Jesus deixou instruções bem claras, e aqueles que estavam atentos e seguiram as instruções escaparam no momento exato e salvaram a sua vida. Algo semelhante, a Bíblia diz que acontecerá no futuro. Coisas terríveis acontecerão a esse mundo, mas nós podemos escapar delas. E a segunda coisa, o segundo objetivo: quando Jesus voltar, você e eu precisamos estar em pé. O que significa isso? Significa estar pronto, significa estar preparado, significa estar ok para quando tudo isso acontecer.
Para que isso aconteça, para que esses dois objetivos sejam alcançados, então, Lucas apresenta duas estratégias. Qual é a primeira? Estejam atentos. Qual é a segunda? Orem. A gente não precisa falar muito de oração aqui, né? Você está acostumado com isso. O que é oração? A oração nada mais é do que você simplesmente abrir o coração a Deus. Abrir o coração a Deus e dizer a Ele tudo o que vai no seu coração, o que você está sentindo, as suas angústias, os seus medos, as suas alegrias. É simplesmente se dar a chance de se abrir com um amigo invisível, momentaneamente. Se você não tem essa prática, se você de repente entrou aqui hoje para ver o que aconteceria, porque você não sabe explicar qual foi a força que te trouxe aqui, mas você sentiu que deveria entrar nesse lugar. Se você não está entendendo muita coisa, simplesmente diga do seu coração para Deus: Deus, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, eu só sei que eu estou sentindo vontade de me aproximar de Ti. Me ajuda a entender essas coisas. E você terá feito a oração mais perfeita. Mais perfeita. Então, oração ok. Agora a gente precisa conversar sobre a outra estratégia. E para essa a gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo. Agora não é tanto física, agora vamos brincar um pouquinho de língua portuguesa, pode ser? Uma das maneiras de nós entendermos o significado das palavras é buscar conhecer diretamente o significado delas. Mas uma outra estratégia didática para a gente conseguir entender é a gente pensar no contrário. Então, se Lucas está dizendo, ou reverberando as palavras de Jesus, estejam atentos, qual é o contrário de estar atento? Estar distraído, certo? Então, o contrário de estar atento é estar distraído. E é por isso que eu queria chamar a tua atenção. Porque se tem uma coisa que os dias atuais nos oferecem, são o quê? Oportunidades de distração. Oportunidades de distração. Por que eu sofri um acidente de trânsito há pouco mais de 100 dias atrás? Porque provavelmente o motorista do outro carro havia se distraído no celular. Não tem uma outra explicação. Mais de 86% dos acidentes de trânsito que acontecem em Maringá, de acordo com a Secretaria de Trânsito, está ligado à desatenção pelo uso indevido do celular. Chega a me dar uma agonia, e agora eu tenho andado muito de circular, né? De busão. Eu fiquei chique agora, motorista particular, só ando de Mercedes. E aí eu fico olhando lá de cima, agora eu ainda posso olhar as pessoas de cima, olha que orgulho, né? E aí eu vejo os carros passando ali embaixo. E é um segundo que o trânsito para, seja pelo sinal fechado, seja pelo engarrafamento, as pessoas já precisam estar no celular. Precisam mesmo? Tem certeza? Eu estou trabalhando agora numa outra atividade completamente diferente, e lá existe uma regra: no ambiente de trabalho, a gente não usa o celular. Incrivelmente, o meu celular agora, a bateria leva 2 dias para descarregar. Antes levava 1 dia. Olha que coisa. Eu aprendi que a gente não precisa estar com ele o tempo todo, se não for, obviamente, um instrumento de trabalho. Então, o que mais acontece são oportunidades de distração. A distração em si não é o problema. O problema são as distrações, eu diria, fatais.
E agora a gente retrocede um pouquinho para o versículo 34. Olha o que Jesus exemplifica. Ele diz assim, ó: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Que coisa! Jesus falando de orgia para os seus seguidores, para os seus discípulos. Uai, o que está acontecendo aqui? Não tem algo errado? Não. Sabe por que não? O que Jesus está dizendo é que existem 3 forças muito grandes que parecem esmagar o ser humano de uma forma absurda. A primeira delas é essa necessidade desesperadora que a gente tem por prazer. Você já reparou que tudo que você faz na vida, você faz pensando no prazer que aquilo lhe proporciona? Por exemplo, quando você escolhe o carro que você vai comprar, por que você escolhe aquele carro? Pelo prazer que ele vai te proporcionar. Seja o prazer de dirigir, seja o prazer, se você tem uma família grande como eu, de ter um porta-malas gigante para você colocar tudo que é tranqueira que você quer colocar para viajar, seja o que for. Resumindo, você quer prazer. Você é um jovem que quer um carro esportivo, você quer ter o prazer de olhar para aquela máquina e dizer assim, é meu. De acelerar e sentir aquele motorzão V8 roncando e tremendo tudo. Aliás, eu acelerei uma Ferrari, gente, acelerei uma Ferrari dentro de uma cabine de vidro, mais ou menos do tamanho desse lugar que a gente está. Vocês não têm noção o que é isso, o coração, ó, parece que vai saltar pela boca. Prazer. Quando você escolhe o que você vai comer, você escolhe por quê? Não seja hipócrita. Pode ser que você seja mais disciplinado do que eu e você considere o valor nutricional dos alimentos. Mas o que você espera? Que cada célula do seu corpo se multiplique de forma saudável? Não! O que você espera? O prazer do paladar. É prazer. Freud não estava tão errado quando ele dizia que a maior força que nos move é a força que nos impulsiona à busca pelo prazer. E Deus não é contra o prazer. Foi Ele que criou as nossas papilas gustativas. Foi Ele que deu a capacidade visual para a gente enxergar cores. Foi por isso que Ele criou a natureza colorida. Se não fosse para nos proporcionar prazer, Ele poderia ter criado em preto e branco. E os sons, e a percepção sonora. Eu sou apaixonado por música. Eu não sei o que eu faço quando eu venho aqui, eu não sei se eu presto atenção nas pessoas que estão cantando, se eu presto atenção nas pessoas que estão tocando seus instrumentos. Eu amo música, eu ouço música o dia inteiro, se deixar. Por quê? Porque isso me proporciona prazer. Não tem nada errado aqui. Assim como não tem nada errado a gente se distrair, a gente encontrar os amigos e bater uma bolinha, para quem gosta, ou então fazer qualquer outra coisa que te traga muito prazer, com a companhia que você tem. O que Jesus está dizendo e o que Lucas está chamando a nossa atenção é: perceba uma coisa, se o seu coração, olha só, se o seu coração não está ficando sobrecarregado demais com 3 coisas que essas sim são perigosas. Primeiro, a busca do prazer só pelo prazer. A busca de um prazer que não dura.
A busca pelo prazer que te traz satisfação naquele momento, mas que pode te trazer frustração e dor para o resto da vida. Esse tipo de prazer não vale a pena. É para esse tipo de prazer que você precisa estar atento. Uma relação sexual não planejada, descompromissada, pode te produzir um curto momento de prazer, mas pode te produzir dor para o resto da sua vida. É esse tipo de prazer que não vale a pena. A segunda coisa que Jesus diz é as coisas que embriagam o nosso coração. Por que a gente se embriaga? A gente não, né? As pessoas que utilizam esse recurso. Por que as pessoas se embriagam? As pessoas fazem coisas pelo prazer, mas a embriaguez, ela tem a função do quê? De anestesiar as nossas angústias, de neutralizar as nossas ansiedades. Por falar em ansiedade, hein? Que mundo que nos tornou ansiosos hoje. E aí a embriaguez, ela tem isso, ela tem essa capacidade de nos desconcentrar daquilo que nos angustia, daquilo que nos intensifica a ansiedade, e a gente relaxa, mas quando passa o efeito dessa embriaguez, o que sobra são os problemas sendo multiplicados. Preste atenção nas coisas que te embriagam ou para as fugas que você está adotando para os seus problemas. Para onde você está fugindo, ao invés de encarar o que precisa ser encarado e resolver o que precisa ser resolvido. E a terceira coisa que Jesus chama a atenção é as preocupações desse mundo. Ali na classe dos jovens, a gente assistiu um vídeo de um pregador que eu acompanho há algum tempo, chamado Dave Leonardo. Se tornou um fenômeno nas redes sociais, né? E ele estava justamente chamando a atenção para uma questão que é o que é a verdadeira riqueza. E ele insistia em dizer que a verdadeira riqueza não é o que você tem na conta bancária, mas é o que você tem no coração. Só que eu achei interessante. Em alguns momentos ele disse assim, Jesus no coração, e as pessoas disseram amém. Ele disse outras coisas relacionadas a Jesus, e as pessoas disseram amém. Mas em algum momento, estrategicamente, ele usou a frase, a riqueza não é necessariamente um problema, e eu oro para que vocês tenham muita riqueza, e aí o amém foi generalizado. Vocês prestaram atenção nisso ou não? Quem estava lá? Não teve nenhum amém tão empolgado quanto o amém quando ele disse que oraria para que as pessoas ficassem ricas. Por quê? Porque se você prestar bem atenção, o grande Deus desse mundo é a riqueza material, materializada no dinheiro. A gente vive em busca dele porque se criou uma ideia de que não se vive sem essa coisa. Não é? Para que você tenha o prazer, precisa do dinheiro. Para que tudo, parece que tudo na vida depende dessa coisa. E aí Jesus diz assim, preste atenção, se as preocupações desse mundo, em adquirir, em ter, em conseguir, em não sei o quê, sejam distrações fatais. Sejam distrações fatais. Queridos, onde é que vocês estão se distraindo? Pensa um pouquinho. Eu fui criado numa geração
e hoje é o dia do jovem adventista. A minha geração jovem, que foi a geração dos anos 90, né? A geração dos anos 90. Vocês não têm noção. A minha geração dos anos 90, a gente tinha, por exemplo, assim, se demonizava, aí você vai, deixa para lá, mas eu vou contar. Se demonizava os tipos de instrumentos que poderiam ou não ser usados na igreja. Sabe o que me falaram? Olha isso. Me falaram que o contrabaixo ou a guitarra não poderia ser usado na igreja, porque olha só, ele tem uns chifrinhos ali que remetem ao demônio. Era um pensamento da época. Cinema. Quem vai num lugar desse? Quem entra num lugar desse? Hoje a gente parece não se preocupar com essas coisas, né? A gente não vamos combinar aqui. Existe um lugar tão aconchegante, tão agradável, tão bem preparado para uma diversão como um cinema? Olha o conforto térmico, o conforto de você estar lá, né? O conforto sonoro. É extraordinário para você assistir um bom filme, um lugar espetacular. A questão não é o lugar, a questão é o que você está recebendo de informação e o quanto você está filtrando a informação que você está recebendo. Eu estou estudando agora, mergulhando profundamente no pensamento de um dos grandes pilares da psicologia contemporânea, chamado Jung. E eu achei uma coisa extraordinária no pensamento dele, que é justamente por sua formação médica, ele traz uma construção do que acontece com o nosso corpo. Então ele traz química, ele traz biologia, ele traz várias coisas, e ele então faz um paralelo apontando que a mesma coisa que acontece no nosso corpo também acontece na nossa psique. Olha que interessante, é muito bem construído isso. Mas Jung também era filho de um pastor batista, então ele também traz uma bagagem teológica para o seu pensamento. Mas ele também se apaixonou pelo espiritualismo, e ele foi estudar as religiões espiritualistas, e ele também traz uma grande bagagem espiritualista para o seu pensamento filosófico. E aí ele faz uma mistura tão grande. E aí eu estou lá no meu cantinho, escutando a professora falar, quietinho, escutando, encaixando tudo na minha cabeça, ativando todos os filtros, né? E dizendo assim, isso aqui é tão lindo, isso aqui faz tanto sentido, isso aqui, mas isso aqui. Mas na minha sala, eu também tenho jovens, muito jovens. Tem uma garota lá que eu acho que deve ter uns 19, 20 anos talvez. Uma outra de 22, 23, outros de 20 e poucos, aí, menos de 30, né? E eu vejo que eles vão absorvendo tudo aquilo como uma esponja, e eles não filtram nada. Eles só se dão conta de que tem algum problema quando um pensador diz uma coisa e o outro diz outra, e aí as duas informações entram em choque. Aí eles dizem, ué, professor, mas o fulano não disse que é desse jeito? Disse. E agora você está dizendo que... Não, pois aquele lá pensava que era desse jeito, o outro pensava que é desse jeito. E aí? E aí isso vira um problema que eles não conseguem resolver. Ativar os filtros. Ativar os filtros. Quais são os filtros que você tem para você perceber até onde você pode ir?
até onde a sua distração, até onde a sua diversão, até onde o seu prazer não vai comprometer o sentido que você escolheu para a sua vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Para onde você está indo, querido? Querida, para onde você está indo? Qual é o sentido da tua vida? As escolhas que você está fazendo, eles estão realmente te levando para lá? Ou eles estão te distraindo para que você não pense exatamente onde você vai chegar? Presta atenção. Na língua inglesa, eu encontrei pelo menos 5 expressões, 4 ou 5, 5 ou 6, uma coisa assim. 5 expressões utilizadas para chamar a atenção. Mas aqui eu percebi que é a mais forte, é a expressão que diz pay attention. Pay attention. Se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria pague atenção, né? O que você paga? Aquilo que realmente é muito importante. Eu acho que o que Jesus está dizendo para a gente hoje é exatamente isso. Pay attention. Preste atenção. Preste atenção na sua distração, porque ela pode ser fatal. Jesus te ama. Jesus quer te buscar. Jesus quer terminar com o seu sofrimento. Jesus quer terminar com a sua angústia, com a sua ansiedade. Jesus quer eliminar a sua depressão. Ele quer eliminar tudo aquilo que Ele sabe que o mundo do jeito que está nos oferece diariamente, toda essa carga que parece nos esmagar aqui. Mas é preciso que a gente resista um pouquinho mais. É preciso que a gente aguente um pouquinho mais. E a maneira de resistir é estar atento. E é orar o tempo inteiro. Apertou o coração, ora. Bateu aquela angústia, ora. Não entendeu por que as coisas acontecem, você se esforçando e tentando ser fiel, e ainda assim as coisas acontecem. Brigue com Deus, brigue, pode brigar, mas brigue em oração. Não briga fugindo dEle, não briga se escondendo dEle. Se dá vontade de dar um murro, dá um murro nele. Isso é intimidade. Eu não estou entendendo, Senhor. Muitas vezes eu fiz essa oração. Muitas vezes. Por que, Senhor? Por quê? Se eu contasse a minha vida aqui, a gente teria que sair de canoa, todo mundo, de tanto que vocês iriam chorar. Tantas coisas. Que um dia Deus vai me explicar, um dia eu vou poder entender. Muitas vezes eu perguntei, Senhor, agora eu já não pergunto mais por quê. Eu pergunto assim, dá um tempinho, Senhor, dá um tempinho, eu preciso respirar. Mas ultimamente eu tenho escutado uma outra coisa, que tem aquecido o meu coração. Eu tenho escutado Jesus dizendo assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, calma, Heber, respira, respira, tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado. Eu estou aqui, cuidando de você. Enquanto Ele não vem, a gente precisa prestar atenção e levar tudo a Ele em oração. É o jeito para a gente resistir. Amém? Nós vamos louvar mais uma vez e eu quero te convidar a ficar em pé e juntos nós declararmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Que esse seja o nosso desejo. Que o Senhor venha logo. Cante. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais forte. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem
Querido Deus, vem logo, Senhor, por favor, venha logo. Se as coisas estão difíceis aqui, obrigado por saber que isso em breve terá um fim. Obrigado por saber que existe um céu que nos espera, existe um Salvador de braços abertos para nos receber. E aí sim, Senhor, nós entenderemos o que é a vida que o Senhor sempre sonhou para nós. Mas enquanto estamos aqui, nessa direção, nos dê sabedoria para escolhermos o sentido certo. Nos dê sabedoria para estarmos devidamente atentos, tomando cuidado com as coisas com as quais nós nos distraímos, com as coisas das quais nós fugimos e com as coisas para as quais a gente se preocupa demais. Mantenha o nosso coração sintonizado ao Teu, aguardando perseverantemente o dia da Tua volta, em nome de Jesus. Amém.